Uma alegria estar com os irmãos nesse 24º aniversário da Comunidade Evangélica Rema. Eu quero pontuar algo para os irmãos que têm me acompanhado durante praticamente 40 anos. E algo que eu não posso abrir mão, e ninguém deve abrir mão, os filhos de Deus não devem abrir mão, de uma coisa muito simples, mas que faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa, de qualquer cristão. Você ter uma palavra de Deus. A diferença que faz a diferença não é só aquele que tem a palavra de Deus, mas aquele que obedece a palavra de Deus. E por causa de uma palavra, nós tínhamos terminado de inaugurar a comunidade em Goiânia. O pastor Hélio conhece bem a comunidade em Goiânia, o pastor Creus conhece. Só para vocês terem uma ideia, de crianças, nós estávamos com quase 2.000 crianças. Adultos ultrapassava 1.000 pessoas, sem contar as casas de recuperação de homens, mulheres, crianças, adolescentes, que giravam em torno de umas 200 pessoas mais ou menos. Foi nessa época que Deus falou comigo, e o Senhor me deu uma visão, que eu não posso esquecer. Na última reunião dos pastores eu estava comentando a respeito dessa visão, que era certamente muitos aqui já foram em cadeia, um corredor muito escuro. Eu estava na porta assim, um corredor bem escuro. Do lado esquerdo e do lado direito tinha celas escuras, não dava para ver nada, estava sem lâmpada ali, não tinha nada. E veio uma pessoa que eu não tenho assim a fisionomia de quem que era, não me lembro, e me entrega um monte de chave. Como a chave que carcereiro carrega? É um arco, lembro direitinho, era um arame, e tinha várias chaves nesse arame. Várias chaves nesse arame. Ele veio, entrega e sai. Quando ele sai, as pessoas que estavam nas celas começaram a colocar o rosto para fora da cela e as mãos. Só que eram caveiras. E gritando para mim abrir aquela porta. E eu não estava entendendo o que significava aquilo. Eu sei que no momento que eu comecei a caminhar para abrir aquelas células, terminou. E aí o Senhor me deu e colocou no meu coração a cidade de São Sebastião do Paraíso. Eu estava a quase 1.000 quilômetros de distância. Nós chegamos aqui sem conhecer ninguém, sem nenhuma fonte de renda. Me lembro que o primeiro local que nós moramos foi ali naquele prédio ali da Delfim Orelha, muito conhecido como Tomara que Caia. Aquele prédio está torto. E eu disse para a imobiliária, ela falou, você aí preenche esse papel e tem que ter um bom avalista e tudo. Eu falei, olha, eu não tenho avalista, não tenho rendimento, e estou nessa cidade aqui pela fé, por uma palavra de Deus. Você fala com o dono desse apartamento, que era o dono daquele hotel, ali na praça, você fala com ele, porque se realmente for de Deus, ele vai liberar o apartamento. E foi o que aconteceu. Nós alugamos aquele apartamento sem rendimento, sem avalista, sem nada. E o que aconteceu? Passou alguns dias, as pessoas começaram a ir lá no apartamento, que Deus tinha mostrado, não sei aonde, Deus tinha mostrado não sei o quê, e aí começou a igreja, com perseguições. Lembra? Eu não sei se Sebastião Ramos lembra, que a hora que começamos a passar um trator aqui, eu recebi uma informação que eu ia levar um tiro na cabeça. Sem problema. Se Deus me mandou aqui, pode dar tiro à vontade que não vai pegar. Se pegar também, ele ressuscita.
eu tenho um problema, eu não tenho medo. E isso é um grande problema. E aí uma pessoa, tinha uma festa aqui, ele falou, nós vamos derrubar essa igreja. Sebastião Ramos lembra disso. Cadê o Tião aqui? Está ali. Lembra, Tião, quando eles iam derrubar aqui? Aí juntaram o pessoal para derrubar. Derruba. Essa igreja não vai parar em pé. Depois tiveram mais 2 pessoas lá na Cidade Nova. Isso aí o Tião ficou sabendo, me contou, que 2 pessoas foram lá. Falou para ela, não vai lá não, que tem 2 pessoas para te matar. Meu irmão, eu só vou no dia que Deus determinar. Isso aí é... Eu não ligo para isso. Acho que a perseguição empurra a gente, né? Parece que... Eu não sei, comigo parece que me anima. Assim. Para mim eu estou vivo. Fale mal ou bem, mas não esqueça de mim não. Né? E aí no final um deu um tiro no outro e o outro foi para a cadeia. Parece que foi isso. Eu falei, bom, se Deus tem, né? E tem muita gente lá da Cidade Nova que converteu, famílias inteiras e tudo. São 24 anos onde Deus tem colocado grandes coisas na nossa vida, e, inclusive em outros países. Né? Nós temos comunidades independentes em outros países. O ano que vem tem grandes projetos de Deus também. Eu não fui esse ano porque eu estou, você vê, com 64 anos eu motoqueiro. Moto que anda 200, 300 km por hora. Olha para você ver. Caí da moto e arrebentei o braço. Estou aí com 2 pinos aqui, fazendo fisioterapia. Bom, agora eu vendo ela também. Falei, não, agora eu vou vender. Não é para comprar uma maior não, é para vender mesmo. A vontade fica, né? Mas não tem condição mesmo de ter. Eu quero meditar com os irmãos que têm Bíblia. Acompanhe comigo, por favor, Romanos, capítulo 4, o versículo, a partir do versículo 17. Romanos, capítulo 4, aqui fala de Abraão, que é o nosso pai na fé. E diz assim, os irmãos encontraram? Amém? Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se fossem. Isso é fé. Você crê naquilo que você não vê, mas você vai continuar crendo que aquilo vai acontecer e vai existir. Isso é fé. É a definição de fé. Chamar a existência aquilo que não existe. Isso é a definição de fé. E continua no versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento de Sara. Verso 20, contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Eu quero ficar apenas com essa frase aqui do versículo 20. À vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Veja bem. À vista de quê, irmãos? De uma promessa. De uma promessa. Muitas pessoas, irmãos, perdem o melhor de Deus, porque tem uma letrinha, uma palavrinha, que é o veneno da fé. Quando Deus dá uma palavra para você, uma palavra, o inimigo naquela hora, vem aquela palavrinha, e se não for assim? Será? Você já minou a sua fé. Crer no que você não vê é muito difícil, irmão.
Mas acontece, se você tiver uma palavra de Deus, e nós necessitamos dessa palavra para caminhar, porque senão você chuta o pau da barraca, para ser bem mineiro, chuta o balde. Se você não tiver uma palavra de Deus, você desanima no primeiro mês, no segundo mês, qualquer coisinha que vier acontecer com você, você fala, tchau, não quero saber disso mais, que é a coisa mais fácil que tem de fazer. A coisa mais fácil que tem é agredir uma pessoa, mais difícil é você ficar quieto. Concorda comigo? Coisa mais fácil que tem é você mandar uma pessoa para tudo quanto é lugar. O mais difícil é você fechar a boca. É verdade ou não é? A coisa mais difícil é você não revidar. Mais fácil é revidar, gente, isso é fácil. A coisa mais difícil é você não perseguir. Principalmente se você tiver todas as armas na sua mão. Gente, você tem tudo na mão para destruir uma pessoa, você vai dizer, não vou fazer isso. Eu não nasci para destruir a vida de ninguém, irmãos. Eu não nasci para isso. Podem fazer o que quiser. O mais importante, irmão, na nossa vida é uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. Essa igreja existe por causa de uma palavra de Deus. Quando nós fomos fazer as compras, que tem alguns irmãos que, né, praticamente quase 100% dessa igreja, quem construiu foi o Sebastião Ramos e a equipe dele. Nós não tínhamos R$1 no gasofilácio. R$1. Deus falou para mim, compra o forro, o sistema elétrico e a cobertura e a parte de ferragem todinha. E disse que vai pagar na entrega. Sem um centavo no bolso. Tinha 2 tesoureiros aqui, um era o capitão Rick, que já faleceu, está com o Senhor. Outro eu não me lembro mais quem era. Eu só lembro de uma pessoa, que eu não vou citar o nome, disse assim, você é louco. Como que você compra uma coisa? Imagina quanto que custa um forro desse. Quanto que custa toda a parte elétrica de uma igreja? Hoje não é brincadeira, hoje eles suaram aí para arrumar um disjuntor. Que deu problema. Quase queimou um monte de coisa. Parece que as lâmpadas de cima queimou, né? Eles trocaram. Todas as de cima queimaram hoje. Deu um curto lá do lado de fora, não foi aqui dentro da igreja não, foi lá na rua. Fio gás, fio velho lá da CEMIG lá, que deu lá e deu problema. Graças a Deus que não deu agora na hora do culto, deu antes. Né? A lâmpada depois a gente compra, né, irmãos? Nossa, irmão, não falaram nada. Mexer no bolso aqui, a coisa pega, irmão. Tira o escorpião do bolso aí, irmão. Essa pessoa disse assim para mim, você é louco. Eu fiquei chateado, porque muitos anos atrás, né, 20 e tantos anos atrás, ainda você ficava chateado, né, com algumas palavras. Oi, não, teu irmão falou, nossa, não, sua barba não fica branca. Eu falei, não, é que tem alguns fiozinhos marrom ainda, que ainda eu pinto. A hora que tiver tudo branco, eu deixo pintar. Porque senão fica aquele preto, vermelho, marrom, tudo quanto é cor aqui, fica esquisito. Aí eu pinto, passo um creme aqui e passo. A hora que tiver branquinha, aí eu deixo ela branquinha. O irmão falou, por que você não tira os pelinhos brancos? Eu falei, acaba com a barba, ué. Você está louco, irmão? Eu falei, não, irmão, não estou louco. Eu fui para casa orar. O Senhor disse assim, eles não estão vendo o que você está vendo. Essa é a diferença, irmão. Você vê as coisas. O Espírito Santo de Deus te mostrar as coisas. E aí, meu irmão, pode vir o mundo, vir o inferno, vir o que for. Você tem uma palavra de Deus. Você tem uma palavra. Quantas pessoas estão aqui? Eu estou vendo o rosto de muitas pessoas. Eu olho o rosto e lembro dos milagres. E não foram poucos, não. Se a gente fosse escrever um livro aqui em Paraíso, daria um livrinho assim de uns 500 folhas só de milagre, ou talvez até mais. E outros lugares também. Por quê? A importância, irmão, de você ter uma palavra de Deus. Para você tomar uma decisão em toda a área da sua vida. Porque tem muitas coisas, irmãos, que nós fazemos, e depois nós vamos colocar a culpa em Deus, dizer, mas Deus, por que isso não deu certo? Mas pera lá, você buscou uma direção de Deus para a sua vida? Você tem uma palavra de Deus para a sua vida? Deus lhe deu uma direção para você fazer aquilo? Não, eu nem orei a Deus. Então você colhe os seus frutos.
Então não tente culpar a Deus se você antes de tomar uma decisão não ouviu o Espírito Santo de Deus. Ou procure alguém que tem o Espírito Santo de Deus e peça para essa pessoa orar por você. Porque muitas vezes o que acontece não é a pessoa te pedir um conselho, é a pessoa participar você de algo que já fez. Aí é complicado. Olha, eu queria que o senhor orasse, por quê? Porque eu já fiz isso. Orar para quê? Você já fez? Você está me participando, você não está pedindo um conselho, nenhuma ajuda. E nós erramos muito, irmão, porque nós vamos na nossa experiência. Eu tenho 60 anos de idade, eu tenho 40, eu tenho 50 anos que eu faço isso. Não vá nessa experiência sua, não. Nós precisamos buscar uma palavra de Deus. E a fé, irmãos, ela cresce. Você consegue chegar do outro lado se você tiver uma palavra de Deus. Quantas vezes Deus disse para você, cala a boca, não faz nada, fica quieto. Quantas vezes Deus fala com todo mundo desse jeito, não faça nada não. E quantas vezes você falou, meu Deus, por que eu não calei minha boca, né? Não é verdade? Quando ele falou, se eu tivesse ficado calado, não tinha arrumado tanto rolo. Assim, eu estou no lugar errado, na hora errada, né, com as pessoas erradas. Isso acontece muito, irmãos. Acontece muito na nossa vida. Então veja bem, Abraão, quantos anos Abraão tinha? 100 anos. Irmão, eu faço 64, já estou entregando as coisas. Agora com 100, né? O futuro da igreja, não é eu, Sebastião Ramos, não, né, tio? Nós já estamos só entregando, só fica de olho assim, ó, faz isso assim e tal, já. Né? O futuro da igreja é as crianças, são os jovens. Porque nós passamos, a igreja permanece. Amém, irmão? Nós vamos, mas a igreja permanece. Aqui não é aluguel, não. Aqui é próprio. Os templos da comunidade são todos próprios. Todos eles. Então, passa ano, vai passando gente, por isso que a gente tem que formar pessoas, orientar pessoas, passar a visão da igreja, a identidade da igreja, para dar continuidade. Abraão tinha 100, e a mulher dele tinha mais de 90. Olha só a importância de você ter uma palavra de Deus. Quem sabe você tem uma série de decisões a serem tomadas, você tem alguns empreendimentos a serem, está na sua cabeça, não, você podia fazer isso, que eu vou fazer o curso disso, eu vou fazer vestibular para não sei o quê, eu vou mais não sei o quê. Quem sabe a sua cabeça está cheia de projetos, e tem mais é que ter mesmo. Mas a última pessoa que você conversa é com Deus. E você não pede para Ele uma direção. Você põe o projeto seu na frente de Deus e diz, Senhor, abençoa. Isso não acontece, irmãos. Deus não abençoa aquilo que é teu. Deus abençoa aquilo que Ele está te dando. Porque é o melhor que Ele tem para nós. Há mais de 18 anos, a irmã Ana, o esposo da irmã Ana, eu esqueci o nome do seu pai, irmão. Manuel. O seu Manuel estava bem doente, né, irmão? Bem doente, magrinho. E ele acompanhava um programa que eu tinha aqui na Rádio Ouro Verde. Me lembro direitinho, quando eu procurei o Amorim para fazer o programa, ele falou assim, você vai pregar para quem? Que não tem evangélico, irmãos, aqui tinha acho que 2 ou 3 igrejas evangélicas, mais nenhuma. Você vai pregar para quem? Que não tem crente. Eu não vou abrir horário para você aqui na Rádio Ouro Verde, ali não achei ali. E tá bom, Maria, só que você vai me procurar. Foi 1 mês gerando essa palavra, de repente o homem corre atrás de mim. Mas me deu um horário, sabe que hora? 5h30 da manhã. Eu perguntei ao Zelope, que hora que você levanta para tirar leite das vacas? 6 horas, mais ou menos. Eu falei, então ninguém escuta esse programa. Mas peguei 5h30 e depois fui para as 11. Porque eu tinha uma palavra de Deus. O irmão Emanuel falou para mim assim, a filha dele está aqui, ó. Hoje vocês viram as fotos da irmã Ana, né? Está bem guardada. Deus me disse que esse terreno, onde está o Jardim Planalto hoje, que esse terreno é para ser construída uma igreja evangélica. E faz quase 20 anos que eu estou doando esse terreno e ninguém consegue regularizar a documentação. Essa foi a conversa dele comigo.
Eu falei para ele, ó, isso depois de eu orar por ele, Deus operar na vida dele, renovou o Espírito Santo, poucos dias depois, né, irmã? Deus o levou. Eu falei para a irmã Ana, a senhora não vai antes de inaugurar essa igreja. Ah, você será, pastor? Eu falei, escreve. Logo após a inauguração da igreja, Deus o levou. A levou, né? A irmã Ana. Ele ficou 20 anos esperando. Eu disse para ele, se realmente Deus tem esse endereço para a comunidade, e olha que o Jardim Planalto não tinha asfalto, não tinha nada, eu consegui tudo aquilo com Pedro Cirizo. Aqui o asfalto do Jardim Planalto e daquele outro bairro do lado, foi eu que consegui com Pedro Cirizo. E toda essa reforma do João 23, essa mudança inteirinha do João 23, que antigamente chamava Coreia, era tudo de lata, eu consegui também na prefeitura. Os pessoal que mora lá não sabe, eu queria ser prefeito aqui, que eu ia mudar um pouco mais essa cidade. E esse projeto dessas lagoas secas também foi eu que fiz. Que é a sujeira de mosquitos, mas hoje, chikungunya, zika, zira, zika não sei das quantas, tudo mosquito endemoniado, tudo lá dentro, né, irmão? Diz que agora até o pernilongo está provocando essa tal de zika. Isso para mim vem do inferno, não é possível. Só pode vir do inferno esses mosquitos. Cuidado com o pernilongo também, irmão. Isso é uma praga. Tem um negócio assim que você leva nele, queima ele, uma rodinha assim, uma raquete. Pega uma daquela e vai queimando esse pernilongo por aí. Irmãos, ele orou durante 20 anos. Quando ele apresenta, eu falei, e a documentação? Praticamente não tinha nada. Nós fomos no cartório. Não foi uma semana, a documentação estava regularizada e veio para o nome da comunidade. Não demorou um ano. Não, foi 7 meses, né, Tião? Nós construímos aquela igreja e aquela residência lá embaixo. 7 meses. Por que isso? Não porque fulano de tal tem muita experiência. Não porque tinha dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro e também não tinha experiência. O que nós tínhamos? Uma palavra de Deus. Só isso. Tudo. Só isso tudo. É uma palavra de Deus, irmão. É uma palavra de Deus. Quando nós íamos sair do Achei, o Remi me ofereceu o prédio, que é o shopping, hoje é restaurante, hotel e tudo, né? Ele falou para mim, você vai pagar R$800, não entrava nem isso na oferta da igreja. Eu falei, Remi, se eu te pagar R$800, vai tudo que a igreja entra de oferta e diz. Ele falou, tá bom. Primeiro aluguel que eu fui pagar, Reminho, hoje é prefeito aqui. Reminho falou para mim, tudo bem. Primeiro mês que eu fui pagar, sabe o que ele fez? Ele devolveu, está guardado o cheque que ele devolveu. Ele não cobrou um aluguel, não estou fazendo propaganda política aqui não, viu, irmão? Ele não devolveu um. Nós não pagamos nenhum cheque, 2 anos, e ainda doou cadeira, doou um monte de coisa. Em 2 anos nós construímos aqui. Por quê? Porque somos sábios? Não, irmão. Irmão, construir com grana é facinho. Construir com um baita dinheiro no bolso, uma conta gorda na caixa, seja lá onde for. Isso aí qualquer um faz, irmão. Você contrata um bom engenheiro, um arquiteto. Isso aí você faz o que você quiser. Mas construir sem nada, você precisa de alguma coisa especial. Não é experiência sua, não é o seu relacionamento com Deus, não é isso não. Você tem uma palavra de Deus? Tem. Segura essa palavra, meu irmão. E caminhe. Chame as coisas que não existem, como se elas já existissem. Pinte na sua alma, na sua mente, uma imagem daquilo que você deseja, e chame aquilo à existência. Isso é fé. Isso é fé. Chame a existência. Creia naquilo, mesmo que você não esteja vendo nada. Isso é fé. Mesmo diante de adversidades, diante de problemas, diante de uma série de coisas, você tem uma palavra de Deus, irmão. Você tem uma palavra de Deus. O mais importante para nós, irmãos, é o seguinte: eu tenho essa palavra. Hoje eu estava conversando com a nossa irmã. Eu estava dizendo para ela o seguinte, que nós precisamos entender uma coisa. Essa pessoa que está liderando você tem um chamado,
A diferença de pessoas para pessoa é se ela tem um chamado de Deus ou se não tem um chamado de Deus. E você conhece essas pessoas na onde? Pelos frutos. A pessoa pode falar o que quiser, irmão. Me dê os seus frutos. Não tem fruto? Então não conheço você. Não é isso que a Bíblia diz? Pelos frutos conhecereis? Abraão com 100 anos, a mulher dele com 90. E Deus diz o seguinte: você vai ser pai de multidões. Vamos lá. Pai de multidões com 100 anos de idade. E a mulher com 90. Gente, a mulher com 90 não tem a mínima condição. A Bíblia diz que o seu ventre estava amortecido. A Bíblia relata como que estava. Ela não tinha nenhuma condição de ser mãe. Abraão com 100 anos não tinha nenhuma condição de ser pai. Mas acontece que a Bíblia diz que por causa da promessa de Deus, ou seja, por causa de uma palavra de Deus, ele não vacilou em ficar incrédulo, mas antes dava glória a Deus, e nesse adorar a Deus, nesse glorificar o nome do Senhor, ele fortalecia a sua fé. Quantas pessoas morreram de rir dele, quando ele falou que ia ser pai de uma criança? Sara riu quando ela recebeu a mensagem. Por isso que Isaac, em hebraico, significa sorriso. Por quê? Porque ela riu quando o anjo disse que ela ia ser mãe. E Abraão ficou seguro na onde? Na palavra de Deus. É onde você tem que ficar, irmão. Você tem uma palavra de Deus. Se você não tem, ore a Deus para Deus te dar uma palavra. A melhor coisa que tem, a zona de conforto de um cristão, preste bem atenção nisso, a nossa zona de conforto e a sua fortaleza, que ninguém vai conseguir jogar você por terra, não vai, pode vir o inferno inteiro, irmão, não consegue. Sabe por quê? Porque você tem uma palavra de Deus. Eu creio, Senhor. O Senhor me deu uma palavra. O Senhor me deu uma palavra. Há pouco tempo atrás, não sei quanto tempo faz isso, a irmã acabou de sair do médico, o médico diz: você não tem a mínima condição de ser mãe. Eu acho que ela devia ter de 45 a 50 ou mais um pouquinho. Cristininha. A Tatiane, a família da Tatiane que está aqui, conhece, está de Poço, né? Ela veio no apelo, voltou chorando. O senhor disse: chama. Eu acho que você ouviu do púlpito eu entregar para ela, Tatiana. Ouviu, né? Falei: vem aqui, Cristininha. Marque na sua agenda. Daqui a um ano você vai trazer o seu filho para ser apresentado aqui. Ó. O que você acha que aconteceu? Ela foi apresentar o filho. Por quê? Por causa de uma palavra de Deus. Deus, irmãos, quando Ele fala, as coisas acontecem. Então veja bem, Abraão, com todos os problemas que aconteceu na vida dele, com o amortecimento do seu físico, da sua esposa, a situação, sem condições nenhuma, irmão. Nasceu quem? Isaac, o filho da promessa. Por isso ele é chamado pai da nossa fé. Abraão é nosso pai e Sara é nossa mãe. Vocês sabiam disso? A Bíblia diz que ele é nosso pai, Abraão. Nós somos filhos de Abraão por causa da promessa, por causa da aliança que ele fez lá no monte. Que é o mesmo monte que Abraão fez aquele sacrifício, é o mesmo monte onde Jesus morreu. É o mesmo monte. Então veja bem, se nós orarmos a Deus, nada será impossível, irmãos. Por que nada vai ser impossível? Porque eu tenho uma palavra de Deus. Se eu tenho uma palavra de Deus, aquilo vai se concretizar. Pode ter certeza disso, irmão. Se chamar a existência das coisas, Senhor, você começa a trazer aquilo que não existe. O que Deus fez com a terra? A terra existia, irmão? Existia. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, então ela existia. Os pastores hoje estão aprendendo de uma terra pré-adâmica. Por isso que as pessoas descobrem uma coisa aí de milhares de anos. Pré-adâmica, bem antes de Adão. A terra era sem forma e vazia, então Deus chamou a terra já existia. Existia toda uma coisa que
Nós estamos estudando com os pastores sobre isso. Mas Deus chamou à existência tudo isso. Deus faz um barro, e sopra na narina daquele barrinho, e entra o espírito de vida, que é Shai em hebraico. E ele começa a respirar, que é o espírito humano. Então veja bem, irmãos, eu não sei o que você deseja, mas muitas vezes aquilo que nós desejamos não é o melhor para nós. Entenda isso. Às vezes aquilo que eu desejo não é o melhor para mim, irmão. Por isso Deus não vai abençoar, porque Ele vê o eterno. Ele não vê só agora, Ele vê o eterno. Às vezes aquilo que você está achando que vai ser o melhor, aquilo vai ser um grande impedimento, um empecilho para a sua vida. Ah, mas como que Deus me tirou aqui? Deus não tirou aquilo, desimpediu. Deus não toma nada de ninguém, irmão. Nós devemos sempre, irmão. Esses dias, uma pessoa faleceu em Poços, conhecida, suicidou em Poços. E aí, me perguntaram, o que você diz a respeito disso? Eu falei, eu prefiro descansar no amor de Deus. Descanse no amor de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama você independente de quem você é e do que você está fazendo. Ele morreu por você antes de você nascer. Isso é amor de Deus. E é isso que nos constrange, saber que Deus nos ama sempre, e que nunca vai apontar o dedo para você, que nunca vai decepcionar você, que nunca mais Deus vai fazer qualquer coisa que venha te constranger. Deus é amor. Por isso que eu digo, irmãos, quando você tiver tomar alguma decisão, os projetos seus, orem a Deus, para que Deus possa lhe dar uma palavra. Agora, se Deus te der essa palavra, morra em cima dela. Morra em cima dessa palavra. Aconteça o que tiver que acontecer. Morra em cima desta palavra. Se Deus te dá uma palavra, e outra coisa, muitas coisas não acontecem porque Deus te dá uma palavra e você simplesmente segue o seu rumo. E aí lá na frente, você vai ver que você bateu com a cabeça na parede. E aí não adianta você voltar e dizer, Deus, por que isso está acontecendo? Por que não deu certo? Eu orei tanto, Senhor, eu jejuei o ano inteiro. Você pode orar a vida inteira, jejuar a vida inteira, ficar sem comer o resto da sua vida, que Deus não vai abençoar aquilo que não vem dele. Viu? Deus não vai abençoar aquilo que não faz parte dos seus planos, dos seus projetos. Por isso que a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Espera lá, quem ama a Deus busca a vontade do Senhor. Deus responde às nossas orações segundo a sua vontade. Isso é bíblico. E o que eu preciso de uma palavra. Basta apenas uma palavra. Você lembra alguém na Bíblia que falou assim, basta apenas uma palavra? Parece que tinha alguém doente, ele ia para a casa de um cidadão, lembra disso? E aí o cidadão falou, não, eu não sou digno de o senhor entrar na minha casa. Basta uma palavra. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo tem poder, irmãos. Ninguém quebra o poder da palavra de Deus. Quantas vezes a gente vê pessoas, morre, não morre. Você chega e diz, Senhor, o Senhor traz, irmão. Como? A gente sabe disso. Como Deus transforma as pessoas. Como Deus prova também as pessoas, na verdade. Porque no momento de dificuldade, no momento de prova, o que você faz? Fala até não ter mais jeito, depois vai arrepender, né? É porque eu sou estupim curto, eu sou nervoso, depois vai arrepender, tudo aquilo que falou. Então eu quero deixar com os irmãos esse ensino que deve fazer parte da nossa vida. Toda a decisão na sua vida, em todos os sentidos, irmãos, você precisa buscar uma palavra de Deus.
Uma palavra de Deus. No Antigo Testamento, quando o rei queria algumas direções de Deus, as pessoas procuravam os profetas. Hoje, tem profetas na igreja? Tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Tem. Mas você também pode orar, e o Espírito Santo pode trazer a luz. Mas os pastores, as pessoas que estão numa outra posição, têm uma unção diferenciada. Lógico que tem. Deus derramou óleo sobre aquela pessoa. Deus derramou óleo. E é muito fácil você saber em quem ele derramou e em quem ele não derramou. Pelos frutos você conhece. Somente pelos frutos. Então que a nossa vida, ela deve ser dessa maneira, irmão, para ser bem simples. Você tem uma decisão. Você está passando por uma situação difícil. Você está enfrentando tribulações. Você está complicado. Ou você tem um monte de projetos. Um conselho. Vamos aprender com o nosso pai na fé. Não vacilar em incredulidade, mas segurar nessa promessa, por causa, eu quero ler novamente o que ele disse aqui, irmão, que isso aqui, você não pode esquecer nunca, irmãos, nós só vamos caminhar em cima desse versículo, a nossa vida toda. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, ou seja, ele tinha uma palavra de Deus, irmão. Mas parece que a palavra de Deus não se cumpriu. Vai se cumprir sim. Mas parece que está tudo esquisito. Vai se cumprir sim. Mas eu não vejo como. Você não vai ver como, porque você não é Deus. Mas que vai cumprir, vai. Espere com paciência para você ver se não vai cumprir. E como vai? No final, irmão, Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. E você fala, como? Eu não digo valeu a pena, porque não é penoso, né, irmão? Às vezes a gente fala assim, valeu a pena, foi penoso? Não, então não é nada valeu a pena, né? Se não é penoso, então não valeu a pena. Se é penoso, eu sempre digo, como é bom esperar pelo Senhor. Porque no dia da sua vitória, no dia que Deus prepara para te honrar, e para te exaltar, Ele vai colocar os inimigos numa mesa, e os inimigos vão ver você comer, não é isso? Prepara perante mim, perante os meus inimigos, uma mesa. Davi disse isso. Você vai comer, e os seus inimigos vão dizer, mas como? Não é possível! Eu tenho uma palavra de Deus. Lembro que eu comecei a aprender isso em 1976, faz tempo, né? 72, faz tempo? Tinha muita gente aqui que nem nascido era, né? 72 para 2016, tem ano aí para caramba, né? Tem água debaixo da ponte. Tinha uma vaga no departamento científico da Johnson Internacional. E era para lidar com anestesistas e psiquiatras. 1000 candidatos. Uma vaga. Quando eu cheguei para fazer minha inscrição, eu desanimei na hora. Aquele mundaréu de gente, mas tinha carro, salário altíssimo, o negócio era muito bom. Quando eu olhei aquela fila, falei, eu vou embora. Aí um cidadão falou, você tem quantos anos de experiência nessa área? Eu falei, nenhum. Você nunca trabalhou nisso? Eu falei, eu não. Você tem carro? Eu falei, não. Você sabe dirigir? Eu falei, sei. Dirigir eu sei, mas não tem carro não. Eu falei, então o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou na fila. Ele falou, cara, vai embora, tem um sol, larga a mão, você não vai entrar mais de jeito nenhum. E eu quase fui embora mesmo. É os corpos de bombeiro da vida, né, irmão? Só serve para jogar água fria na gente. Aí fui embora, fiz a ficha lá direitinho, fui embora. Aí eu sonhei. À noite eu sonhei. Que 1000 soldados de Israel, 1000 soldados do inimigo, um soldado de Israel destruía. E eu achei na Bíblia, nem sei onde é que está, mas eu acho que é em Reis ali, tem essa passagem. Irmão, eu não era crente assim. Na verdade, nós sempre estamos melhorando, né, irmão? Sempre estamos
Nós sempre estamos na mão do olheiro, e o olheiro quebrando e refazendo e tirando coisa, isso vai a vida inteira. Isso aí é um processo, que o dia que você criar asinha, você vai embora daqui, tá bom? Ninguém tem asinha ainda. O dia que você for estou prontinho para pegar uma asinha, então você já entra dentro do caixão e já vai embora. Porque aí você já está pronto para subir. Né? Porque na terra não tem ninguém com asinha. Acordei de manhã, lembrei aquilo, falei, entrei. Essa vaga é minha. Sabe quando você pega? Eu não. Mas tinha aquela convicção. Demorou uns dias, eu recebi um telefonema. Você vinha aqui. Aí eu fui. Aí o RH, né, o pessoal lá que contrata, falou, olha, nós estamos justamente querendo uma pessoa como você, que não tem vícios de emprego, não tem vícios de firma, não tem nada, você está prontinho para a gente colocar a empresa dentro de você. Você está contratado. Irmão, o salário é tão bom que em 2 meses eu comprei um carro. Era o carro da época, né? Um Fusca. Mas até hoje né, irmão? Eu gostaria de comprar um Fusca hoje. Mas está caro para caramba aquilo. Quase 100 mil reais um Fusca hoje, né? Aquele novo Fusca. Mas na época era mais barato. Hoje está caro. 100 mil reais um novo Fusca. Fui ver um. Falei, quanto custa esse Fusquinha? Foi 100 mil. Barato, né? Não, dividimos ele por 100. 48 vezes. Tá bom. Fica para você, né? Uma palavra, irmão. Irmão, guarda isso. Às vezes nós queremos cobrar de Deus aquilo que Ele não prometeu. É verdade ou não é? Você quer cobrar de Deus algo que Ele nunca prometeu para você? Você quer cobrar de Deus algo que você nunca chegou diante da presença dEle e disse, Senhor, isso aqui faz parte do teu plano para a minha vida? Você sabe por que eu bato nisso? Abra sua Bíblia no Salmo 139. Eu quero encerrar com esse versículo. Salmos 139. O versículo 15 e o versículo 16. Os irmãos já acharam? Olha o versículo 15, o que diz: os meus ossos, não te forem cobertos. Ou seja, Deus já tinha visto, já conhecia o meu corpo, antes dele existir. Quando no oculto fui formado, ou seja, Deus sonhou você um dia. Deus sonhou com o seu nascimento. Maravilha, irmão. Você não gosta do seu cabelo? Deus sonhou você desse jeito. Você não gosta da cor do seu olho? Deus sonhou. Você não gosta do tamanho do seu nariz? Não, hoje se você tiver dinheiro, você diminui ele, né? Mas Deus sonhou. Entendeu, irmãos? Deus sonhou com você do jeitinho que você é. Então, esse negócio de baixa estima, que eu queria isso. Hoje também cabelo, você faz dele o que você quiser, né? Põe ele da cor que quiser e do jeito que quiser. Mas Deus sonhou com você antes de você existir. E Ele diz aqui ainda, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Nós já existíamos antes de existir. Olha que coisa tremenda. Agora o 16 diz aqui, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Quer dizer, não existia. E no teu livro, diga comigo, livro. Gravou livro? No teu livro. Então tem um livro de Deus? Tem. O que está escrito nesse livro? Todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Toda a minha vida foi determinada pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Agora, o que eu devo fazer? Estabelecer um outro projeto para a minha vida ou buscar os planos que Deus tem para mim, que é o melhor que pode acontecer na vida do cidadão? Buscar os planos de Deus. E como que eu consigo isso? Orando, buscando a palavra de Deus, buscando uma direção do Espírito, louvando ao Senhor. O Senhor vai liberando, você vai orando, Deus vai falando com você,
vai usando pessoas, você vai meditando na palavra, e o Espírito Santo vai trazendo a luz dia após dia. E vai revelando todo o projeto que Ele tem na sua vida. Não você colocando um projeto na mão de Deus e pedindo para Deus te abençoar. Isso não vai acontecer. E depois você vai ficar frustrado. Não adianta nada, irmão, você rodear essa igreja 7 dias e 7 noites, sapateando, gritando, soltando fogo. Se não for propósito de Deus, não vai acontecer nada. Você ficar 2 anos sem comer, se não for propósito de Deus, não vai acontecer nada. Você pode ficar sem coisa, ainda vai ficar com problema, né? Vai ficar com anemia, vai ter que tomar vitamina ainda, vai ter que ir para o médico e por aí afora. Você deve orar os planos de Deus para a sua vida. Aí, Deus vai lhe dar o quê? A palavra, uma promessa. Aí você vai segurar naquela palavra. Você vai segurar naquela palavra. E aí as coisas vão acontecer. E quando você estiver enfrentando tempestades, né, ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, misericórdia, não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo, Senhor. O Senhor é meu pastor? Não é isso que está no hebraico. Que coisa, né? O Senhor é meu pastor? E Ele não me faltará. Porque se você coloca nada me faltará, parece que tem prosperidade no meio aí, né? Dinheiro envolvido nisso. Não, não tem nada a ver com dinheiro aí. Ele não me faltará. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Se eu tenho Jesus, tem tudo. Tem ou não tem, irmãos? Tem, irmãos. Ele é aquele que abre porta e fecha a porta. É aquele que diz sim e aquele que diz não. Me lembro direitinho de um pintor que estava pintando a sala do doutor, é um juiz de direito, a sala dele é embaixo da sala nossa, lá em Portugal. Era juiz, e ele teve lá, né, muito amigo nosso, foi juiz aqui também, lá ele foi juiz criminalista. E ele falou para mim assim, eu posso copiar as cores que você colocou nessa sala? Vai, que isso, doutor? Pode, sem problema nenhum. Aí um pintor veio lá para ver direitinho as cores lá. Eu falei, você capricha na sala daquele homem lá. Ele falou, por quê? Eu falei, ele pode dizer, vai para a cadeia ou sai da cadeia. Eu falei, é juiz criminal aqui. Meu Deus do céu, será que eu pego o serviço? Eu falei, não, pegue, faz bem feito. Eu nem queria pegar o serviço. Agora, muito mais Deus. Muito mais Deus. Muito mais Deus. Que tem o poder do sim e o poder do não. Se Ele te der uma palavra, irmão, se precisar de uma lei para cumprir aquilo que Ele falou, Ele fala lá com aqueles deputados, né, com o Senado, muda a cabeça deles e muda a lei a seu favor. Você pode ter certeza disso. Irmão, o Brasil está vivendo uma crise. Mas qual é o nosso presidente? É Deus, irmão. Nós confiamos em Deus. Amém, irmão? Está passando por uma situação terrível. Daqui uns dias vocês vão ver notícia aí, preso, Lula, Dilma, está tudo aí, não tem como. Daqui uns dias vão para a cadeia mesmo, não tem jeito. Mas nós, irmãos, nós estamos seguros, irmãos. Deus vai nos proteger e nos abençoar, porque nós somos filhos dele e nós confiamos nele. Por que eu digo isso? Quando a praga veio lá no Egito, o povo dele foi para onde? Gozem. Foi lá para uma região, não caiu nem uma pedra lá. Você pode ter certeza. Nenhum mal vai atingir a tua casa. 1000 pode cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido. Praga nenhuma chegará à tua casa. Por quê? Porque eu, Senhor, darei ordem aos meus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Essa é uma palavra de Deus? Segura nessa palavra. Segura nessa palavra. E caminhe, irmão. E caminhe. Independentemente de circunstâncias, de luta, de problema, que essa vida é cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de problemas. Isso aí faz parte da vida. Onde tem o ser humano, tem confusão, tem problema. Mas quando nós temos uma palavra, você que veio aqui para receber uma palavra, olha a Deus, gostaria que você fechasse seus olhos, mesmo sentados. A Bíblia diz que nós podemos até provar Deus, provar no sentido assim, de você orar e ver que Ele realmente ouve as nossas orações. Você tem um problema, o que você está fazendo com esse problema?
Você está passando por uma fase difícil, o que que você está fazendo com isso? Nós vamos colocar nas mãos daquele que pode, o nosso Deus, Yahvé, Deus Todo-Poderoso. Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Senhor. Nesse 24º ano de aniversário da Tua igreja, Senhor, nós só temos que Te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Por acaso lhe faltou alguma coisa? Não, nada, Senhor, tem nos faltado. Sabemos que nada vai faltar. Senhor, eu coloco cada filho, cada filha em Tua presença, Senhor. Coloque agora a sua situação, as dificuldades que você tem, o que você precisa de Deus, uma direção de Deus para a tua vida. Pai, nós estamos buscando uma direção do Senhor. Espírito Santo de Deus, só pode estar visitando o nosso coração nesse instante, Senhor. Nos dê, Senhor, os Teus caminhos, Senhor, a Tua direção, a Tua palavra, que é mais importante do que qualquer coisa na face da terra, do universo, Senhor. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que possamos ver tudo aquilo que o Senhor deseja nos mostrar, Senhor. Para que não andemos, Senhor, cambaleantes, sem rumo, em caminhos que não foram traçados pelo Teu Espírito, Senhor. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir bem claramente a direção do Teu Santo Espírito, Senhor. Tira, Senhor, toda a confusão, Senhor, vozes e mais vozes. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala com cada um aqui, Senhor. Dê uma direção para cada um, Senhor. Uma direção para cada vida aqui nesse instante, Senhor. Sendo assim, Pai, as nossas decisões serão decisões corretas e duradouras, Senhor, e abençoadas, porque vem do Teu trono, Senhor. Manifesta, Senhor, o Teu poder na vida de cada um aqui, Senhor. Sopra sobre nós a Tua graça. Quebra, Senhor, todo o poder do inimigo contra as nossas vidas, Senhor. Desfaça toda a armadilha do inimigo contra as nossas vidas, Senhor. O nosso único motivo, o nosso único desejo de viver nessa terra é Te servir, Senhor. Não temos motivo nenhum para viver nessa terra sem a Tua direção, sem a Tua palavra, Senhor. Portanto, eu Te peço, dê uma palavra a cada um aqui, Senhor. Basta uma palavra, Senhor. Basta uma palavra, Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Formoso é Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é as Suas vestes. Maravilhoso
te contemplar, Senhor. Levanta as suas mãos. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais uma vez. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos poder sentar. Eu gostaria, irmãos, de tirar uma oferta de gratidão. Nós temos irmãos aqui do João 23, nós temos irmãos aqui do São Judas Tadeu, temos irmãos do Jardim Planalto. Os pastores não estão aqui porque eles estão fazendo monografia, né? O TCC deles foi, acho que é hoje ou amanhã, então por isso que eles não estão aqui. Pastor Creuso, pastor Natália, pastor Juninho, pastor Ana, estão em Curitiba fazendo a monografia. Quando você termina uma graduação, você faz a monografia. Quem já fez graduação sabe. Mas todas as outras igrejas existem porque essa construiu as outras igrejas. Essa construiu, foi construindo. Nós temos alguns endereços que nós vamos construir ainda. Gospé ainda não é próprio, Poços ainda não é próprio. Isso é uma questão de tempo, irmão. Amém? Isso é uma questão de tempo. Deus às vezes ele dá uma mexida para melhorar. Então Deus sabe o que faz. O que nós não podemos é abrir mão da palavra dele. Então nós vamos tirar uma oferta hoje de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. E também lembrar os irmãos que tivemos que comprar, né? Todas as lâmpadas aí, porque queimou, né? E está sendo transmitido esse culto pela internet. Está transmitindo pela internet. Então veja bem, nós temos grupo em Nova York que nos acompanha. Nós temos grupo em Vermont. Vermont fica perto de Nova York. Nós temos grupo de pessoas no Japão. Nós temos grupo de pessoas na Itália, em Portugal, na Ilha da Madeira. Nós temos grupo de pessoas no Brasil. Várias cidades do Brasil nos acompanham. E agora vai estar acompanhando os cultos. Todos os cultos serão transmitidos pela internet. Então isso é muito bom, porque as pessoas que podem ficar em casa, alguns irmãos de Gospé que não puderam, o pastor Eduardo não pôde vir, o pastor Danu, porque o carro dele quebrou em Poços de Caldas. Eu não estava entendendo bem o negócio do carro, ter Poços de Caldas quebrou. Eu falei, gente, o que será isso? Eu falei, amém, irmão, na próxima você vem. Mas nem. Aí com o irmão, né, que é o presbítero lá de Gospé, falou, olha, aconteceu isso, e, meu Deus, né? Então eu saí daqui, vou ligar, e aí, deu certo, se não deu, daqui um pouquinho eu estou em Poços de Caldas. Amanhã de manhã, tem a Escola Bíblica Dominical em Gospé, e eu vou ter uma reunião com os irmãos do João 23, amanhã cedo, tá bom? 9 e pouquinho eu estou chegando aí. Vou para Poços, depois nós voltamos. Mas vai de carro, né, irmão? Quem faz força é o carro, não sou eu. Então nós vamos tirar uma oferta. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de chamar os irmãos que têm o costume de distribuir os envelopes, para você colocar a sua oferta, uma oferta de louvor. Vamos ficar de pé, irmãos? E gratidão em nome de Jesus.
Você que não tem o seu envelope, levante as suas mãos, os diáconos podem te alcançar. É muito bom a gente poder retribuir ao Senhor de alguma forma as bênçãos que Ele nos tem dado, amém, queridos? Ainda há irmãos aqui na frente que não receberam os seus envelopes, por favor, os diáconos, alcançar com um envelope, por favor. Levante o seu envelope ao Senhor, coloque uma oferta de todo o seu coração ao Senhor. Vamos agradecer a Deus essa noite. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Deus, nós te louvamos e nós colocamos cada sonho, cada necessidade, cada pedido de cada filho teu diante da tua presença, e que nessa noite algo especial da parte do Senhor desça sobre cada lar, sobre cada família, sobre todas as nossas vidas, ó Pai. Nós consagramos o nosso dízimo, a nossa oferta ao Senhor, e nós te pedimos, abre as janelas dos céus e derrama sobre as nossas vidas a tua bênção, ó Pai, em nome de Jesus. Os diáconos vão estar recolhendo os envelopes. Enquanto isso, vamos louvando ao Senhor. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Levanta suas mãos. Senhor, nós abençoamos a vida de cada filho teu, a família de cada filho teu. Que o Senhor nos abençoe e nos prospere em todos os nossos caminhos. Que o Senhor nos dê muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que está no Senhor, ó Pai, na tua igreja. Estabelece a tua unção de bênçãos sobre a nossa vida, sobre todo o Ministério Rema, em todos os seus endereços. Que a tua unção de conquista e seja sobre cada um de nós. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Pai, nos leva embora para os nossos lares debaixo da tua bênção e da tua presença. Aqueles que vão estar em viagem, leva-os em paz, ó Pai. Guarda-os, livra-os, ó Pai. Nós que estamos aqui, leva-nos em paz, nos guarda, nos livra, Senhor Deus. Que a tua paz esteja sobre a nossa vida. Traga-nos amanhã para dentro da tua casa, no culto de Santa Ceia. Que a tua graça e a tua paz esteja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus. Diga comigo, amém e amém. Cumprimente seu irmão, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos?